socióloga e trabalhei diretamente em educação e formação de adultos, nomeadamente nos processos de reconhecimento e validação e certificação de competências, desde 2002 a 2010. Inicialmente na Câmara Municipal de Lisboa e depois no IFP. E foi esse trabalho no terreno que me levou a voltar à escola, porque foi de tal forma intenso para mim o trabalho feito a nível da educação de adultos que senti necessidade de refletir mais aprofundadamente sobre esse trabalho. E eu acho que isso é uma coisa que acontece a muita gente que trabalha em educação de adultos, é que lhe fica um bichinho, fica qualquer coisa que nós queremos aprofundar e, portanto, nós próprios acabamos por estudar mais. E eu voltei, eu não fazia tensões de tirar doutoramento aos 40 anos, 40 e tal anos, e foi o que aconteceu. E o que eu vos trago aqui são alguns dos resultados da minha tese de doutoramento. Mas queria só fazer um pequeno à parte e dizer que eu atualmente eu trabalho na Câmara Municipal de Lisboa, na rede de bibliotecas públicas de Lisboa. As bibliotecas estão a ter um trabalho cada vez mais importante a nível do desenvolvimento das aprendizagens formais e não formais e que qualquer programa sustentado de educação e formação de adultos deve contar com as bibliotecas públicas, com a rede nacional de bibliotecas públicas. Mas agora voltando aqui aos resultados do meu doutoramento e de uma forma muito abreviada, para não vos massacrar, a questão central começa pela questão da literacia e eu considero a literacia uma condição fundamental para a cidadania, porque quem não detém competências de processamento de informação escrita do uso corrente, quem tem dificuldade nas sociedades contemporâneas em compreender o mundo à sua volta, que está muito sustentado em suporte escrito, tem, à partida, um déficit tremendo de cidadania. Por mais que queira intervir, por mais que queira refletir, tem déficit de cidadania pela dificuldade de interpretar o mundo à sua volta. E as sociedades contemporâneas, cada vez mais digitalizadas, têm essa grande... As pessoas que não dominam essas competências têm muitas dificuldades de se movimentar, de intervir nas sociedades contemporâneas. E foi pensando nisto, e pensando que a população portuguesa tem níveis de literacia muito baixos, que têm a ver com os seus níveis de escolarização também muito baixos, que eu tentei perceber de que forma é que se podem adquirir competências de literacia em contextos não formais e informais. Porque, como todos sabemos, e aqueles que tiveram a acompanhar processos de reconhecimento de competências, nós sabemos que há pessoas que aprenderam fora da escola, em contextos não formais e informais. Eu quis perceber de que forma é que essas pessoas aprenderam. E, portanto, fui encontrar, com o apoio dos centros, na altura, nos centros de novas oportunidades, pessoas com perfis de literacia elevados, mas com baixas habilitações escolares. E entrevistei essas pessoas, entrevistas biográficas, e consultei, analisei, fiz análise de conteúdo dos seus portfólios reflexivos de aprendizagens. Mas o que eu vos trago aqui, pronto, isto é a minha questão central da minha tese, mas eu quis fazer também uma outra coisa, além de consultar os portfólios e de estar com as pessoas e fazer entrevistas biográficas, eu quis também analisar em termos estatísticos o que é que aconteceu em Portugal entre 2007 e 2011. E existem dados, porque existem os inquéritos à educação e formação de adultos, que foram coordenados em vários países da Europa pelo Eurostat, e em Portugal essa coordenação do Eurostat foi delegada no INE, e estes inquéritos têm muita informação sobre a participação dos portugueses em aprendizagens formais, não formais e informais. E uma das primeiras conclusões que eu tiro da análise destes dados, e que acho que era importante que isto fosse dito, é que Portugal registrou entre 2007 e 2011 uma diminuição das desigualdades no acesso da população adulta a processos formais e não formais de aprendizagem ao longo da vida. E isto não estou a dizer por achar, estou a dizer porque analisei os dados. Isto são os dados estatísticos. Portugal é um dos países europeus que mais viu
crescer a sua taxa de participação em aprendizagem formal e não formal entre 2007 e 2011. Os gráficos eu vou passá-los rapidamente, eu ia explicá-los, mas podemos ver aqui que nas aprendizagens formais, Portugal em 2011 posiciona-se como o terceiro país em que os adultos mais aprendem formalmente, com uma diferença muito grande relativamente a 2007, e também vemos que, em termos de aprendizagens não formais, Portugal duplicou, entre 2007 e 2011, o número de participantes. E o mais surpreendente, que eu acho que é mais significativo, é que Portugal é o único país em que é nas pessoas com menores níveis de escolaridade que se verificou o maior aumento na taxa de participação em atividades formais e não formais de aprendizagem. Foi uma diferença entre 2007 e 2011 de 16,4%. Isto significa que, portanto, dos adultos que participaram, onde se deu o maior aumento, e é o único país da Europa em que se dá um aumento muito grande da frequência de formação de aprendizagem formal e não formal, é na população com menos de 9 anos de escolaridade. Todos nós sabemos porque é que isto aconteceu, não é? Tem a ver com os processos de reconhecimento de competências, com os cursos de educação e formação de adultos, que aconteceram nesta altura no âmbito da iniciativa Novas Oportunidades. Outra conclusão a que cheguei é que não se pode, isto em termos estatísticos, não é? Porque nós podemos saber isto na prática, mas em termos estatísticos aparece aqui muito claramente que há uma associação muito clara entre a aprendizagem formal, não formal e informal. Ou seja, nós podemos aprender informalmente no nosso cotidiano, mas falo-emos mais se estivermos envolvidos em processos formais ou não formais. E isto é uma coisa que acontece a quem frequenta processos de reconhecimento de competências. Além de validar competências que adquiriu de forma informal ou não formal, fica também desperto para aprender mais. E isso é evidente pelos dados que eu agora não vou aqui detalhar. Há aqui uma regressão logística que comprova isso. Pronto, isto em termos dos dados dos inquéritos. Porque aquilo que prediz a participação em atividades de aprendizagem formal é o facto das pessoas se verem envolvidas em aprendizagens formais e não formais, ou seja, o facto de se frequentar um curso ou de estar envolvido num processo de reconhecimento de competências ou de estar num curso, numa ação de formação, faz com que as pessoas tenham vontade de aprender mais noutros contextos. E isto também acontece com a participação em processo RBCC, lá está, sendo que a escolaridade aparece sempre aqui como uma variável. Portanto, a variável que é quanto mais escolarizado, mais vontade tem de aprender. O que aconteceu com o que estes dados provam é que se consegue ir invertendo isto. A escolaridade, neste caso, tem menos peso do que a participação em aprendizagens formais e não formais. Portanto, conseguimos inverter esta tendência de ser a escola o maior... A escola, aquilo que a pessoa já traz de origem, aquilo que a leva a querer aprender mais. A idade tem um efeito contrário, como infelizmente os dados comprovam, quanto mais velho, menos vontade ou menos disponibilidade se tem para aprender. Isto são os dados do inquérito. Portanto, aqui, em conclusão, o modo informal de aprender não pode ser dissociado dos modos formal e não formal, uma vez que estes parecem criar as condições e, sobretudo, as competências e as disposições para que o primeiro possa ocorrer. O mesmo acontece com os processos RBCC, que contaminam os indivíduos com a vontade e disposição para aprender no seu cotidiano, tornando-os mais atentos e despertos para a importância das aprendizagens. A nível da análise dos discursos biográficos dos entrevistados, também percebemos claramente que neles o processo conduziu a uma vontade de saber mais, que nós que acompanhamos os adultos percebemos que isso acontece, de facto. Pronto, vou passar isto e vou falar um bocadinho só da aprendizagem como pausa reflexiva. Porquê que será que isto acontece? Qualquer processo de aprendizagem, do mais simples ao mais complexo, constitui uma pausa reflexiva, um momento de descontinuidade nas ações não refletidas do nosso cotidiano, sendo um potenciador de reflexividade e de agência individual. É a possibilidade de parar para pensar. A aprendizagem tem essa característica. No fluxo
do nosso cotidiano, em que temos pouco tempo para refletir, a aprendizagem pode ser um momento privilegiado para nós fazermos balanços. E, sobretudo, vou passar, se houver a abordagem biográfica, porque a abordagem biográfica tem ainda mais essa característica de permitir parar para pensar, para refletir, para pensar o que é que eu quero fazer da minha vida, o que é que eu quero fazer agora, que recursos é que eu tenho. Portanto, os momentos de aprendizagem, estando sempre dependentes do contexto social em que ocorrem, são, pela via da reflexividade que contêm e promovem, potencialmente transformadores das condições objetivas de vida. E é isso que eu chamo, e que chama, aliás, é um autor, é um sociólogo, Giddens, que fala da capacidade de agência individual. Eu acho que estes processos fazem aumentar a capacidade de agência individual, ou seja, a capacidade das pessoas mobilizarem recursos individuais para fazer face a constrangimentos estruturais, para não se deixarem ir pelos constrangimentos estruturais, mas para fazerem face a eles. Portanto, resumindo, os processos de educação e formação de adultos sustentados na totalidade ou parcialmente em processo RVCC permitem o desenvolvimento de competências de literacia que são essenciais para a integração dos indivíduos nas sociedades contemporâneas, promovem a capacidade de agência individual e a capacidade de mobilizar recursos para fazer face a constrangimentos, e tudo isto é aumentar a capacidade, a cidadania, é aumentar a liberdade, a autonomia, a capacidade de agir, a consciência individual e coletiva. E, portanto, claramente há uma ligação entre educação permanente e cidadania. Muito obrigada.